Saudações em Cristo, boa tarde, feliz sábado. Estamos aqui mais uma vez a fim de falarmos de um assunto este, divindade e humanidade de Cristo. Vamos manusear nas Escrituras o que a Bíblia nos diz e o Espírito da Profecia nos diz sobre este tema. Vamos para o primeiro slide, que é o primeiro texto bíblico, que está no livro de Romanos, capítulo 16, versos 25, que diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Palavras de Paulo aos Romanos. Vamos avançar. Paulo aqui fala de um mistério que esteve oculto. E aqui a gente, no decorrer do estudo, vamos conseguir perceber qual é este mistério que esteve oculto nos tempos eternos. Temos o livro de Colossenses, capítulo 1, versos 26, que diz: O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, esses textos estão nos levando a procurarmos saber quem é esse mistério que esteve oculto, porque é bem sabido que mistério não se entende. Agora, Deus deu-nos a oportunidade, através de Sua Palavra, as Escrituras Sagradas, para podermos entender o mistério que esteve oculto, nos foi revelado. E a gente vai ver no decorrer do estudo, passando para outro slide, João capítulo 1, versos 1, e também vamos ler os versos 14. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto é muito claro, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Os versos 14 vêm nos dizer que esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Já começamos a ter uma pequena ideia de quem refere-se diretamente. Vamos passar para o outro texto, que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 5. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Agora aqui começamos a ter claridade de quem se refere. Na verdade, aqui refere-se da pessoa de Cristo. Nós sabemos muito bem que muito antes que Cristo viesse na natureza humana, ele era apresentado aos seus servos no passado como o cordeiro que era imolado dentro do santuário. Vamos avançar para outro texto, que é o livro de Gálatas 4, versos 4. Diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus, em João 3, versos 16 a 17, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito significa único, gerado da mesma espécie. Deu o seu Filho unigênito para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem é Filho de Deus? De certeza que é Jesus Cristo. Então, desta feita, estaremos aqui falando sobre Cristo, sobre a natureza de Cristo. Será que esteve somente com a natureza carnal, ou também a divina esteve junto dele, ou estava com ele? Então, no decorrer desse estudo, poderemos ver. Vamos abrir alguns textos bíblicos e vamos abrir também algumas notas do Espírito da Profecia. E tem notas aqui que são de suma importância para a nossa reflexão. O livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 68, diz o seguinte:
Muitas vezes, em minha experiência, tenho sido obrigada a enfrentar a atitude de certa classe de pessoas que reconheciam que os testemunhos eram de Deus. Bem, Ellen White aqui está dizendo que muitas vezes recebia pessoas que reconheciam que as visões que ela tem tido são de Deus. Aí ela sequencia dizendo assim: mas adotavam a posição de que este e aquele assunto constituíam a opinião e critério da irmã White. Bem, essas pessoas que dirigiam-se a Ellen White diziam que certas coisas que Ellen White tem apresentado vieram de Deus. São as mesmas pessoas que, quando lhes apresentado um assunto que para eles é novo, infelizmente tem havido esse tipo de pessoas assim nos dias atuais, que para eles o assunto é novo, acaba discordando daquilo que é o espírito de profecia ou as palavras inspiradas através de Ellen White. Acabam dizendo: não, aquele é um simples comentário de Ellen White, aquilo não tem nada a ver, aquilo não é inspirado, é uma simples opinião, e vão buscando diversos exemplos só porque o assunto a ser apresentado ele desconhece assim na sua totalidade. Então Ellen White chama a atenção sobre isso. Você conhecendo? Isto convém aos que não gostam de repreensão e correção, e que, se as suas ideias são contrariadas, têm ensejo de explicar a diferença entre o humano e o divino, aquilo que acabei de falar. Se as opiniões preconcebidas ou ideias particulares de alguns são contrariadas, ao serem reprovadas pelos testemunhos, eles têm imediatamente a preocupação de esclarecer sua posição para discriminar entre os testemunhos, definindo o que é o critério humano da irmã White e o que é a palavra do Senhor. Então, basicamente, esta nota diz sobre isso. Tá? Vamos sequenciando. No mesmo livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 69, diz o seguinte: tendes discorrido sobre as questões da maneira como as encarais, a saber que as comunicações da irmã White não são todas do Senhor. Ela aqui também faz o mesmo comentário do que vimos na página 68, então vou passar esse slide. O texto de Efésios 6:19 ele diz o seguinte: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Fez menção mais novamente Paulo do mistério. O livro de Colossenses 2, versos 2, e o livro de Mateus 13, versos 11. Colossenses 2, versos 2 diz o seguinte: para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então, agora claramente temos o entendimento que o mistério que esteve oculto nos tempos passados é quem? É a pessoa de Cristo. Paulo aqui enfatiza. O livro de Mateus 13, versos 11 diz o seguinte: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, graças a Deus, os discípulos tiveram o privilégio, isso são palavras de Cristo no livro de Mateus 13, versos 11, a dizer que a vocês é dado a conhecer os mistérios dos céus e a outros não. Então, são agraciados, tiveram o privilégio de conhecer os mistérios de Deus. Né? E temos aqui um mistério em pessoa que é Cristo. O livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 185, diz o seguinte: a encarnação de Cristo foi um ato de sacrifício. Sua vida foi de abnegação contínua. A mais alta glória do amor de Deus ao homem manifestou-se no sacrifício de seu Filho unigênito, que era a expressa imagem de sua pessoa. Este é o grande mistério da piedade. É o privilégio e o dever de todo professo seguidor de Cristo ter a mente de Cristo sem abnegação e sem levar a cruz. Não podemos ser seus discípulos. Temos aqui o grande mistério da piedade, que é quem? A pessoa de Cristo. Uma carta de 1991, página 303, diz o seguinte: quando chegou a plenitude dos tempos, desceu de seu alto trono, depois suas vestes reais e sua coroa real, vestiu sua divindade com a humanidade.
e veio a esta terra para exemplificar o que a humanidade deve fazer e ser para vencer o inimigo e sentar-se com seu Pai em seu trono. Tá? Então, temos aí a pessoa de Cristo. Ele não deixou a natureza divina que ele tinha ou antes que viesse na forma humana. Vê o que o texto diz. Vestiu sua divindade com a humanidade. Lembrando o texto de Hebreus 10, versos 5, que diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. João 1,14, a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Então, a natureza divina juntou-se com a humanidade. Tá? Vamos passar para outro slide. O desejado de todas as nações, página 471, diz o seguinte: o Salvador estava profundamente ansioso porque seus discípulos compreendessem para que fim sua divindade estava unida à humanidade. Vê? A nota bem clara, a dizer que Cristo estava ansioso para que os seus discípulos compreendessem a humanidade, ou para que fim a divindade e a humanidade estavam unidas. Sequenciando. Ele veio ao mundo para manifestar a glória de Deus, a fim de que o homem fosse erguido por seu poder restaurador. Deus se revelou nele, para que se pudesse manifestar neles. Jesus não revelou qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Aqui a nota diz claramente que Jesus não mostrou, não revelou qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Quer dizer que nós, confiando em Cristo, ou a nossa fé em Cristo Jesus, ou termos a fé de Cristo Jesus, nós podemos tudo. Ainda diz assim: sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem possuir se forem sujeitos a Deus como ele foi. Temos que se sujeitar ao Pai, assim como Cristo fez. Mensagem escolhida, volume 1, página 408, diz o seguinte: em Cristo combinaram-se divindade e humanidade. A divindade não se degradou ou não se separou para tornar-se humanidade. A divindade conservou seu lugar, mas a humanidade, pela união com a divindade, resistiu à mais feroz prova da tentação no deserto. Quer dizer que a união da divindade com a humanidade fez-lhe resistir à tentação no deserto. Isso quer dizer que nós podemos vencer as tentações do inimigo quando estamos sujeitos a Deus, conforme nos vimos na nota passada. Por essa razão é que a nota passada também disse que Cristo estava ansioso para que os discípulos compreendessem para que fim a divindade e a humanidade estavam unidas. Então, estarmos unidos com Deus em espírito, conseguimos vencer as tentações do inimigo. Medicina e Salvação, página 181, diz o seguinte: precisamos compreender na medida do possível a verdadeira natureza humana de Nosso Senhor. O divino e o humano foram unidos em Cristo. Isso é claro. E ambos eram completos. Não tinha nada separado. Então essas ideias de falarem que a divindade, ou seja, a natureza divina ficou, enfim, são ideias deturpadas. Aqui a nota foi muito clara em dizer que precisamos compreender na medida do possível a verdadeira natureza humana de nosso Salvador. O divino e o humano foram unidos em Cristo e ambos eram completos. Tá? Mensagem escolhida, volume 3, página 135, Medicina e Salvação, página 181, diz o seguinte: ele tomou sobre a sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados, aquilo que falamos. Quando nos unimos com os céus, a gente consegue vencer o inimigo. Sequência de uma outra nota, diz o seguinte, no livro Exaltai, página 76, diz o seguinte:
Ao ponderar sobre a encarnação de Cristo na humanidade, ficamos estupefatos diante de um mistério insondável, que a mente humana não pode compreender. Quanto mais meditamos nele, mais estupendo parece ser. Quão amplo é o contraste entre a divindade de Cristo e o indefeso bebê na manjedoura de Belém. Como podemos transportar, como podemos transpor a distância entre o poderoso Deus e uma criança indefesa? E no entanto, o Criador dos mundos, aquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, se manifestou no indefeso bebê na manjedoura. Muito mais elevado do que qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, e contudo revestido da humanidade. A divindade e a humanidade combinaram-se misteriosamente, e o homem e Deus tornaram-se um. É nessa união que encontramos a esperança de nossa raça decaída. Tá? A união do divino e humano. Mais uma vez, a nota foi muito clara. Cristo Triunfante, página 91, diz o seguinte: a escada é o meio de comunicação entre Deus e a raça humana. Por meio da escada mística foi o evangelho pregado a Jacó. Tá? Como a escada estendida da terra e atingindo o mais altos céus, revelando-se a glória de Deus acima da escada. Assim Cristo, em sua natureza divina, alcançou o infinito. E ele foi um com o Pai, como a escada. Embora seu topo penetrasse o céu, tivesse a sua base sobre a terra. Assim Cristo, embora fosse Deus, revestiu sua divindade com a humanidade e veio ao mundo assumindo a forma de homem. A escada seria inútil se não tocasse a terra ou não alcançasse o céu. Resumidamente, está a dizer que esta é uma ligação, aquela escada representa uma ligação do divino e o humano. Tá? E ainda diz que foi o evangelho pregado a Jacó. E essa nota deixa claro que Cristo, embora sendo Deus, Cristo é Deus. Cristo nasceu do Pai, Cristo tem a natureza do Pai. Então ele é Deus. Duas naturezas emanadas em Cristo. Review on the Herald de 15 de dezembro de 1896. Diz o seguinte: coberto nas vestimentas da humanidade, o Filho de Deus desceu até o nível daqueles a quem veio salvar. Nele não houve engano nem pecado. Sempre foi puro e sem contaminação. Contudo, tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Vestiu a sua divindade com a humanidade, a fim de associar-se com a humanidade caída. Mensagem escolhida, volume 3, página 161, diz assim: sendo participantes da natureza divina, podemos permanecer puros e santos e incontaminados. A divindade não se tornou humana e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealidade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos. Pois então, ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Cristo estava sujeito a pecar, estava sujeito a tudo. Todas as necessidades que nós sentimos como seres humanos, Cristo passou. Tá? Isso por quê? Porque ele conseguiu vencer. Nós lemos aqui uma nota que diz que quando nos unimos com Deus, nós conseguimos vencer as tentações do inimigo. Entendeu? Para conhecê-lo, página 42 diz o seguinte: oh, que amor, que incomparável amor! Ele se tornou um conosco para que pudesse partilhar com a humanidade de todos os incidentes de sua vida. Foi tentado em todos os pontos, como nós somos, e todavia sem pecado. A humanidade não deve ser desmerecida como coisa sem valor comum. Cristo revestiu sua divindade da humanidade para que esta pudesse revestir-se da justiça de Cristo. O homem
é o objeto de sua solicitude e grande amor. Se a divindade foi revestida com a humanidade, Jesus venceu como homem ou como Deus? Em função desta pergunta, poderemos saber se Cristo venceu como Deus ou como homem. Desejado de todas as nações, página 214, diz o seguinte: Cristo é a escada que Jacó viu, tendo a base na terra e o topo chegando à porta do céu, ao próprio limiar da glória. Se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra por um único degrau que fosse, teríamos ficado perdidos. Tá? Mas Cristo veio ter conosco onde nos achamos, tomou nossa natureza e venceu, para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer, feito em semelhança da carne do pecado. Romanos 8, versos 3. Viveu uma vida isenta de pecado. Agora, por sua divindade, firma-se ao trono do céu, ao passo que pela sua humanidade se liga a nós. Manda-nos que, pela fé nele, atinjamos a glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como o vosso Pai que está nos céus. Tá? Primeiros Escritos, página 150, diz o seguinte: Jesus também lhes disse aos anjos, que teriam uma parte a desempenhar, estar com ele e fortalecê-lo em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles. Tá? Mensagem escolhida, volume 3, página 132, diz assim: podemos vencer como Cristo venceu. O amor e a justiça de Deus e também a imutabilidade de sua lei são manifestos pela vida do Salvador, não menos que por sua morte. Ele assumiu a natureza humana com suas debilidades, com suas deficiências, com suas tentações. Foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, Hebreus 4, versos 15. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Alguns poderiam dizer, se calhar, não, como ele estava com a natureza divina dentro dele, se calhar ele conseguiu vencer algumas coisas, ou algumas tentações, em função do poder que ele tinha, ou da natureza que ele tinha. Aqui o texto diz, não exerceu em seu próprio benefício, tá? Em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência. Tomou providência para que nos tornemos participantes da natureza divina. E nos assegura que podemos vencer como ele venceu. Sua vida testificou que com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer à lei de Deus. Então, dependendo dos céus, nós conseguimos vencer as barreiras do inimigo, né? As tentações do inimigo. O desejado de todas as nações, página 12, diz o seguinte: portanto, Jesus, como nós, em tudo foi tentado. Hebreus 4, versos 15. Sofreu toda a provação a que estamos sujeitos e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja abundantemente facultado. Como homem, enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade por sua divindade. Firma-se no trono de Deus como Filho do homem. Deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Tá? Quando a gente está do lado de Cristo, através do poder da ligação do divino com o humano, a gente consegue vencer as tentações que Cristo venceu. Cristo manifesta a sua divindade. Vamos ver em que momento Cristo manifestou sua divindade, mas não para o seu favor.
Marcos 9, versos 2 e versos 4. Diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. Sequenciando. O Desejado de Todas as Nações, página 421, diz o seguinte: Nem todos, mesmo dentre os 12, podem receber a revelação que lhes deseja fazer. Unicamente os 3 que lhe hão de testemunhar a angústia no Getsemane foram escolhidos para estar com ele no monte. Agora, a nota predominante de sua prece é que lhe seja dada uma manifestação da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Que seu reino seja revelado a olhos humanos e que os discípulos sejam fortalecidos pela contemplação do mesmo. Roga que testemunhem uma manifestação de sua divindade, diz a nota, que na hora de sua suprema agonia os conforte com o conhecimento de que ele é com certeza o Filho de Deus e que sua ignominiosa morte é uma parte do plano da redenção. Que a nota diz que ele levou os discípulos mencionados nos textos atrás, que são Pedro, Tiago e João, para que eles testemunhassem a divindade ou a manifestação de sua divindade, para que esses também pudessem compreender que na hora em que Cristo estaria a ser crucificado, que aquilo era apenas uma parte do plano da redenção e que ele ressurgia mesmo de verdade, porque ele é Filho de Deus, ele é um compai, ele tem poder para tudo, mas estava naquela condição porque veio salvar a raça humana. Então, é isso. Vamos a outra nota. Desejado de Todas as Nações, página 421, diz assim: Sua oração é ouvida. Ao achar-se curvado em humildade sobre o pedregoso solo, o céu repentinamente se abre. Desceram-se de par em par as portas de ouro da cidade de Deus, e uma santa irradiação baixa sobre o monte, envolvendo a figura do Salvador. Fala que naquele momento, ele no monte, ele no monte, os céus se abriram, todos os céus viraram-se contra Cristo, baixa-se a figura do Salvador. A divindade interior, lá que o texto diz, irrompe através da humanidade, encontrando-se com a glória de cima. Erguendo-se da prostrada posição em que se achava, Cristo apresentava-se em divina majestade. Tá? Mesmo prostrado, ele apresentava-se em divina majestade. Desaparecera a agonia da alma. Seu semblante resplandece agora como o sol, e os seus vestidos são brancos como a luz. Quer dizer que houve momentos que a natureza divina se irrompe e entra em contato com os céus, como a experiência no monte. O livro de Mateus, capítulo 21, versos 12 e 13, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, mais uma experiência que a gente vai ver da manifestação, da divindade enquanto ele esteve aqui na terra. E entrando Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O Desejado de Todas as Nações, página 591, faz um comentário sobre aquele mesmo episódio. Diz o seguinte: Novamente o penetrante olhar de Jesus percorreu
o profanado pátio do templo. Todos os olhares estavam voltados para ele. Sacerdotes e principais, fariseus e gentios olhavam com surpresa e respeito para aquele que se achava diante deles com a majestade do Rei do Céu. A divindade irrompeu da humanidade, revestindo Cristo de uma dignidade e glória que jamais manifestara. Os que se achavam mais próximos dele afastaram-se o mais que lhes permitia a multidão. Não fosse a presença de alguns de seus discípulos, e o Salvador se encontraria como isolado. Aí está a dizer que, nesse mesmo episódio, Cristo, ou seja, a divindade, irrompe mais uma vez, e através da glória que teve naquele momento, muitos se afastaram, ficaram muito distantes, estavam vendo de longe. Se não fosse os seus discípulos, praticamente Cristo estaria sozinho naquele lugar, mas os seus discípulos estavam ao lado acompanhando essa experiência. Cristo era suscetível de ceder à tentação? Vamos ler a nota de mensagem escolhida, volume 3, página 129. Diz assim: procurarei responder a essa importante pergunta. Como Deus, ele não podia ser tentado, mas como homem podia sê-lo, e isso fortemente o podia ceder às tentações. Sua natureza humana teria de passar pela mesma prova e provação que Adão e Eva. Sua natureza humana foi criada, ela nem sequer possuía os poderes angélicos. Quer dizer que Cristo era totalmente humano. Para este tipo de pergunta, se Cristo se era suscetível de ceder à tentação, sim, era. A sua natureza não tinha nada que lhe defende, a não ser a comunhão dele com o Pai. Quer dizer que o divino e o humano juntados, você consegue vencer as tentações do inimigo. Você consegue vencer, né, as provações que aparecem. Mensagem escolhida, a página 130, diz o seguinte, volume 3, diz o seguinte: Cristo tinha corpo humano e mente humana. Seu corpo e sua mente eram humanos. Tá? Isso é muito claro. Cristo tinha corpo humano e mente humana. Estava sujeito a tudo, como nós estamos. Mensagem escolhida, volume 1, página 253, diz assim: que cena está para ser contemplada pelo céu? Cristo, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomar nossa natureza em seu estado deteriorado. Isto foi humilhação maior do que o homem finito pudesse compreender. Isso foi uma humilhação. Tá? Então Cristo se humilhou, né, para que pudesse nos livrar dos pecados, para que pudesse nos dar oportunidade para os céus. Tá? História da Redenção, página 201, diz o seguinte: Satanás exultou quando Jesus depôs o seu poder e glória e deixou o céu. Satanás se alegrou quando ele deixou o seu poder, tá? E veio como simplesmente humano, com a mente humana e para viver como humano. Tá? Sequenciando. Achou que o Filho de Deus estava então posto sob o seu poder. A tentação fora tão expedita como o santo par no Éden, que ele esperou pelo seu poder e enganos satânicos derrotar no mesmo Filho de Deus, e por este meio salvar sua própria vida e reino. Se ele pudesse tentar Jesus a afastar-se da vontade de seu Pai, seu objetivo estaria ganho, mas Jesus defrontou o tentador com a repreensão: vai-te, Satanás. Ele deveria curvar-se unicamente a seu Pai. Obediência a Deus e rejeição a Satanás levou Cristo a vencer, né, as tentações. Exaltai, página 401, diz o seguinte: Jesus Cristo depôs o manto real, sua régia coroa, e revestiu sua divindade com a humanidade, a fim de tornar-se um substituto e penhor pelo gênero humano, para que, morrendo em forma humana,
por sua morte, pudesse destruir aquele a quem tinha o poder da morte. Ele não poderia ter feito isso como Deus, mas tornando-se como homem, Cristo podia morrer. Pela morte venceu a morte de Cristo levou a morte àquele que tinha o poder da morte. Abriu as portas da sepultura para todos os que o recebem como seu Salvador pessoal. Tá? A morte de Cristo trouxe a vida e quebrou a morte, ou destruiu aquele que tinha o poder da morte. Este é quem? Satanás. Então, a gente termina nosso estudo aqui. Esse é mais um estudo que tem estado a se discutir por muitos. Então, chegamos à conclusão que Cristo teve duas naturezas, mas não usou em nenhum momento o poder divino ou a natureza divina que estava junto dele, né, que estava dentro dele, para se beneficiar de alguma coisa. Mas das vezes que manifestaram-se a natureza divina, era com finalidade de trazer mais perto a compreensão daqueles que eram seus discípulos, para que pudessem entender diretamente que esse é Filho de Deus e que mesmo morrendo, ele viria à vida. Então, que Deus possa abençoar grandemente e que sirva de um estudo para nós e que possamos, né, de muitas maneiras, procurarmos buscar a Cristo em espírito e em verdade. Porque o livro de Gálatas 4:6 diz: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Tá? Aos nossos corações, às nossas mentes. Então, quando nós estivermos em ligação com os céus, com certeza que conseguiremos vencer o inimigo, vencer as tentações e passo a passo conseguiremos alcançar a perfeição. Que Deus nos abençoe, graça e paz.